Olá, eu me chamo Rafael e a gente vai apresentar a nossa solução do jornada. Bom, a nossa empresa parceira é a EH Brewing e os integrantes são o Fernando Andrade, João de Carvalho e Rafael Mendes. Bom, a gente desenvolveu um sistema de monitoramento inteligente para fermentadores. Então, nosso problema se consistia em fermentadores independentes e individuais. Então, ele no local ali, eles eram distribuídos de forma distante, ou pelo menos não tão próximos, e individuais. Então eu tinha que consultar cada um deles individualmente para poder obter a temperatura, o dado que ele estava fazendo ali do fermentador que ele tinha. Então era tudo independente e não tinha um jeito de ver isso tudo de uma vez ou centralizado. Então o desafio proposto foi adquirir os dados da temperatura e densidade do mosto. Então, em tempo real, para poder disponibilizar via web. Esse era o nosso desafio. Bem, a nossa solução foi basicamente por meio de computador, celular e TV, a gente na web poder visualizar esses dados e com o módulo de coleta que a gente tinha, por exemplo, o SB32, ele captar com sensores, como por exemplo esse aqui de cima de DS18B20, por exemplo, para poder captar os dados de temperatura e densidade. Bem, ele basicamente é um sensor inicial, então tem outros sensores com às vezes só uma nomenclatura, um nomezinho diferente, que eles são feitos de outros materiais para poder aguentar uma temperatura mais forte. Por exemplo, silicone ou um outro lá que eu esqueci, mas é um feito de não interfere no com a temperatura alta não interfere no líquido em si. E E com esses dados dos sensores, a gente podia centralizar tudo isso. Então, a gente tem uma dashboard inicial aqui, que aqui em cima na temperatura, a gente teria todas elas num mesmo lugar, centralizado, e com ao vivo, então seria a visualização rápida, responsiva com mobile e o desktop responsivos e com isso teria acesso remoto entre eles, por ser web. Então aqui em cima teria as temperaturas e nas temperaturas seriam os alertas em si. Então com as habilidades do cliente ele poderia alterar, mas o básico seria entre grave, o estado normal e algum outro estado de alerta que ele tivesse. Então a gente optou por quente e frio. Normalmente tem lotes que precisam estar quentes e outros lotes que precisam estar frios. Então, ou temperatura ambiente, para manter o que o cliente esteja manipulando ali, o ideal. Então, a gente teria isso na parte de temperatures e em gráficos a gente teria uns gráficos mais utilizados pelo cliente. Então ele poderia optar por vários tipos de gráficos. Então os mais semanais ou que ele usa no dia a dia poderia estar aqui embaixo e ali do lado teria uns logs com os alertas. Então, por exemplo, se você tiver vários alertas ao mesmo tempo e precisa saber quando foi tal coisa e visualizar num espaço único, porque se deixar numa TV consegue visualizar tudo isso de uma vez e é útil ter esse tipo de alertas em tempo real. Ficaria ali no canto os logs também de alertas ou alguma coisa foi alterada. E em cima no menu teria Home, que a gente já está no Home em cada página, um CRUD só para poder cadastrar os alertas e mais fermentadores ou os alertas em si para o e-mail. E os gráficos seria só outro tipo de gráfico com os dados captados, por exemplo, semanais ou relatórios, seria tudo armazenado num lugar só. Claro, individualmente também dá para consultar com o nosso modal. Então, quando a gente clicava nele, o modal aparece e os dados da temperatura, densidade, tudo relacionado a ele aparece ali, junto com os históricos ou dados adicionais que ele tivesse. Por exemplo, alertas personalizados ou independentes, ou somente em algum tal horário. Enfim, algumas regras de negócio que o cliente mesmo definiu para esse tipo de item. Né? Então, esse foi a nossa tela que a gente desenvolveu. Então ali temos ali, como foi dito, as temperatures.
os gráficos, a gente optou por últimas leituras do fermentador e a evolução da temperatura. Então, esses dois gráficos seriam um pouco mais úteis que a gente visualizou, mas pode ser qualquer outro também, da preferência. E ali a parte de dashboard, a gente só não conseguiu colocar o log ali. E as temperaturas ali também estão alterando com as cores, então se tiver o vermelho, ele começa a pulsar também, junto com um alerta, então ele mostra ali o status. E claro, sempre captando os dados ali que ele estiver emitindo no sistema. Então todos os dados são categorizados, são classificados e relatados, né? Então, na parte de análise de histórico, cortou um pouco, mas aqui a gente teria um histórico também de fermentação, comparação entre lotes e entre fermentadores e gráficos de tendência e relatórios. Junto tudo isso com os dados da temperatura, ou hora, temperatura, status, ele poderia fazer relatórios mensais ou semanais para poder ter uma análise de tendência, com gráficos de tendência também, para poder, com esses dados, dá pra fazer muita coisa. E seria mais uma qualidade pro lote em si que ele está fazendo. Então, para ter esse acompanhamento todo centralizado, todo relatado, é sim uma qualidade que pode ser agregada no produto dele. Então, quando é registrado ali o lote que está sendo fermentado, também ele consegue ver um relatório exclusivo para esse lote. Não precisa relatar antes qual que é, mas não é um problema assim. E dá para fazer tudo isso com esse tipo de dados que a gente coleta. E também até dados, relatórios com problemas que, por exemplo, quando você não tá ou não vê, ele dá alguns ciclos de problemas, tal temperatura ou tal clima, então você consegue fazer uma troca ou uma manutenção eventual com ele. Então, é mais uma segurança que pode trazer também em relação a alguma insegurança que você tenha com uma máquina, alguma suspeita que você pode ter quando você não está, ou simplesmente quando você tenha um foco maior em outro tipo de lote, ou você não está olhando no momento, ou se teve algum pico, ou você quer ver o histórico, o que, que houve, quem veio primeiro, ou etc. Bom, essa foi a nossa solução. O time 3 agradece e obrigado pelo seu tempo.